De volta com o Bandeirantes Acontece, 4 horas e 20 minutos para conversar sobre a pandemia e a tal da quarta dose. A gente entender um pouco mais, o governo de São Paulo e outros governos já anunciaram a quarta dose a partir de abril para idosos. O governo federal cita esse tema e o ministro Marcelo Queiroga citou isso em entrevistas recentes. Vamos conversar com quem entende, pode nos dar luz sobre esse tema. O doutor Renato Kifuri, que é infectologista e que nos atende muito gentilmente aqui no Bandeirantes Acontece. Doutor Renato, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Prazer falar com vocês aí da Rádio Bandeirantes. O prazer é nosso. Doutor, como é que o senhor tem acompanhado as discussões acerca da quarta dose, que hoje os governos falam muito mais em imunossuprimidos e em idosos, mas que já se ventila de maneira muito aberta a possibilidade de vacinação para toda a população com uma quarta dose. Como é que o senhor avalia essas discussões e a sua opinião sobre o tema? Olha, a gente precisa... A Câmara Técnica se reúne semanalmente no Ministério, faço parte dessa Câmara, hoje a reunião de hoje já foi, inclusive, toda sexta-feira. Estamos semanalmente de olho nesses indicadores. Quando a gente entender, o Ministério da Saúde entender que há uma perda de proteção para aqueles que têm terceira dose já, certamente, se a gente não tiver no horizonte nenhuma nova vacina com nova formulação, o Ministério recomendará uma quarta dose, uma dose de reforço para aquele grupo etário que nós detectarmos perda de proteção após a terceira dose. Até o momento não há nenhuma evidência de perda de proteção. Os dados são consistentes, né? Eu digo isso até essa semana, que como eu falei, a gente revisa isso semanalmente. Até essa semana não há nenhuma evidência de perda de proteção das vacinas para quem recebeu a terceira dose. Consequentemente, não há nenhuma sugestão. Qualquer conversa disso, que vai começar em abril, em março, em fevereiro, em setembro, quando alguém decidir, a conversa política não é baseada em evidência nenhuma ainda, então vamos acompanhando. Talvez precise, mas no momento ainda não. Doutor Renato, boa tarde. Não faz muito tempo, até porque a Omicron não faz muito tempo que ela deu as caras, né? A Pfizer anunciou que estava empenhada ali em desenvolver uma vacina específica para essa variante. E agora, na China, vem um anúncio semelhante que eles estão desenvolvendo, provavelmente aí tendo como ponto de partida o que chamamos aqui de Coronavac, né? Eles estão desenvolvendo também uma específica para a Omicron. Isso, pelo menos para mim, né? Eu sou um leigo, então vem sempre a dúvida. Peraí, se haverá uma vacina específica, isso me deixa em dúvida se a atual, a que temos à disposição hoje, é suficientemente eficiente para a Omicron. Essa dúvida é pertinente ou é apenas um aprimoramento de uma vacina específica e a atual também é capaz de cumprir com a sua função? Boa tarde. É parcialmente pertinente a sua dúvida, é parcialmente razoável, porque hoje o que nós estamos vivenciando é uma onda da variante, causada pela variante Ômicron, uma onda da Covid, que não poupa indivíduos vacinados, né, em termos de infecção leve. Todos estão infectando, todo mundo que está nos ouvindo tem familiares com Covid, todos aí da rádio tiveram Covid, então todos, né, boa parte aí, todos conhecem gente com Covid, independente do seu estágio vacinal, do seu estado vacinal. Então, a variantes, o vírus vem se distanciando na sua configuração daquele vírus original e vem escapando das vacinas, e aí vem o detalhe que é mais importante, das formas leves da doença. A vacina continua altamente efetiva na prevenção de hospitalização e mortes. Quando a gente compara indivíduos, o risco de alguém vacinado e parar numa UTI, num internado ou vir a falecer é completamente desproporcional ao risco do não vacinado na mesma idade. Então, se as vacinas perderam a sua capacidade de prevenir infecção leve, elas continuam altamente efetivas na prevenção das formas graves. E por que atualizar então as vacinas? Porque prevenir forma leve é bom também.
né? Você tem uma onda como essa da Ômicron, cheio de casos, mesmo que não lotem as UTIs, como foi a Ômicron, leva um monte de gente para pronto-socorro, afasta muita gente do trabalho, transmite para aquelas crianças pequenas não vacinadas, para os idosos que não respondem bem às vacinas, acaba teste, acaba remédio. Ou seja, é muito ruim você ter uma onda, mesmo que não mate tanto. Então, nós precisamos, sim, de atualizar essas vacinas, né, para proteger também, não só das formas graves, mas para ampliar para a proteção para as formas leves. Várias estratégias têm sido desenhadas, não é só para a Ômicron que se faz uma vacina nova, é acompanhar essas mutações acumulativas. Outra estratégia é fazer vacinas trivalentes, bivalentes, contendo partículas ali semelhantes a gama, alfa, delta, 3 ou 4 variantes nela. Então, ainda os estudos estão sendo feitos no sentido de qual é a melhor estratégia em termos de uma vacina atualizada. É uma vacina de mais valência, contando com mais variantes, ou é uma adaptada que a gente consiga colocar dentro delas as mutações principais que o vírus sofreu. Mas esse é um caminho, ao meu ver, inexorável. Nós vamos, talvez, na próxima onda de revacinação, e daí a discussão de quando revacinar. Não adianta eu revacinar agora com uma 4ª dose, e daqui a pouco chega uma vacina com mais 1, 2 meses, vou ter que revacinar tudo de novo. Esse é um timing que nós vamos ter que avaliar também em função desses dados de quando revacinar. Mas jamais deixar de vacinar alguém hoje em dia pensando que a vacina não funciona. A vacina funciona muito bem na prevenção da hospitalização e morte. Se você quer ter uma doença que você trata em casa, vacine-se. Bom, dirimida a dúvida, e muito bem dirimida, essa BA2, não sei se é essa maneira de chamá-la, né, uma subvariante, ela, inicialmente, disseram que ela tem uma capacidade de propagação muito superior à Ômicron, que por sua vez já se propaga facilmente, mas que era menos agressiva. Ontem, e hoje há uma ampla divulgação do que inicialmente foi dito ontem, divulgaram um estudo dizendo que não, que ela pode ser mais agressiva. Não é algo conclusivo, mas que ela pode ser mais agressiva do que a Ômicron. O senhor já tem acesso a esse estudo? De fato, essa subvariante pode ser mais perigosa e mais agressiva do que a Ômicron? Olha, ainda são preliminares os dados e até contraditórios, né? Alguns mostram uma maior gravidade naqueles indivíduos, outros só maior transmissibilidade. Vamos acompanhando. O que é muito provável que aconteça é que ela é uma Ômicron, né? Ela não é uma outra variante, ela continua sendo uma subvariante, uma Ômicron que mudou um pouquinho. Então, nesse sentido, ela vai, onde ela chegar, onde ela se espalhar, ela vai encontrar uma população recém-infectada pela Ômicron, né? Muito vacinada, né? Especialmente aqui no Brasil, e recém numa onda, circulando uma variante muito semelhante a BA1 e a BA2, tem pequenas mutações que as diferem. Eu acho muito pouco provável, né? Isso obviamente ainda é um palpite, é uma opinião, mas eu acho muito pouco provável que essa variante se torne protagonista de uma maneira geral nos países que viveram uma grande onda de Ômicron, como nós. Talvez em países onde a Ômicron não se espalhou muito, ela seja a protagonista e seja a primeira a aparecer por lá e ganhe maior destaque. Aqui no Brasil, a sua entrada, eu tenho, vamos dizer, dificuldade em imaginar num momento pós-Ômicron que a gente viveu, com tanta gente infectada, com uma imunidade recente causada pela infecção, com uma imunidade grande de uma alta taxa da população vacinada, a gente sofreu uma nova onda pela mesma variante ou por uma variante subvariante da mesma Ômicron. Então, acho pouco provável que tenhamos problemas com ela aqui no Brasil. Obviamente, vamos precisar acompanhar, mas, ao meu ver, eu acho que é uma variante que tem mais transmissão, mas ela vai ser desafiada num cenário completamente desfavorável a ela. Doutor Renato, eu sei que está em cima da hora do nosso horário combinado aqui, mas só uma última pergunta de minha parte. De tudo que o senhor percebeu ao longo desse tempo de evolução da pandemia, estarmos no estágio que estamos, era dentro do previsto? Ou o senhor entende que a gente evoluiu mais rapidamente ou demorou para chegar no estágio que estamos? Olha, era difícil fazer previsão, né? Ninguém imaginava uma onda como a Ômicron no final do ano, onde tudo parecia mais calmo, que teríamos uma virada de ano e um início com as coberturas vacinais subindo. Sabíamos que a qualquer momento uma nova variante poderia surgir. E veio uma variante desafiadora no sentido de número de casos, né?
registramos aí as maiores taxas, o mundo registrou, o Brasil no seu pico, 3 vezes mais casos com a Ômicron do que o seu nosso pior momento com a Gama no ano passado. Então, realmente fazer previsões e perspectivas com a Covid-19 tem sido um grande desafio para todos. Mas a gente vem enfrentando, acho que com uma grande ferramenta que nós aprendemos. Não suportaríamos 2 anos, 3 anos de medidas restritivas, de distância, de máscara, de fechamento, de não circulação de pessoas. Ninguém no mundo suporta tanto tempo e, obviamente, fizemos o que foi possível. Demoramos para começar a vacinar, mas quando vacinamos, mostramos o nosso potencial de tradição do Brasil de vacinação. Superamos, enquanto muitos países estagnaram sua vacinação em 60%, a França até menos, alguns países europeus, a gente continua elevando a porcentagem de vacinados no país. Estamos aí próximo da nossa saturação, do nosso limite, mas ainda em ascensão. Ou seja, confirmando a nossa tradição de vacinar, de bem vacinar a nossa população. O Brasil continua sendo o país do futebol, do carnaval e da vacinação, mesmo com tanta propaganda contra, mesmo com tanta desinformação vindo especialmente de quem devia promover a vacinação, que é o Ministério da Saúde, as nossas autoridades, que trabalham muitas vezes contra esse processo, e ainda assim o brasileiro vai lá e confia nas vacinas e responde e vacina de maneira categórica a sua população. Então eu acho que nós estamos muito bem e graças à vacinação. Agora, o futuro a gente vai precisar acompanhar essas variantes, onde nós estamos hoje é sempre um momento ainda de atenção. Nós não podemos nos acostumar com 1.000 mortes por dia, com 800 mortes por dia. Estamos falando de 30 mil, 25 mil mortes no mês. Nenhuma doença imprevenível, mata tanto quanto a Covid-19. Então, nós estamos numa pandemia, por momentos maiores, já vivemos momentos mais difíceis em termos de ocupação de leitos, mas eu acho que a gente tem enfrentado bem hoje. Eu acho que nós precisamos associar ao nosso arsenal de vacinas, medicamentos, anticorpos. Agora está na hora da gente enfrentar outras situações, que são aqueles que respondem mal à vacinação, os muito idosos, que para esses, os imunocomprometidos, para esses não adiantam ficar dando 4ª, 5ª, 6ª dose, nós vamos precisar de outras abordagens. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Renato Kifuri, infectologista, sempre nos atendendo com a máxima atenção. Dr. Renato, bom trabalho, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, bom fim de semana, Zaidan, Ronald, um prazer sempre falar com vocês, um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Agora 4h33.